do manejo da fauna, tá? Então, vamos apresentar agora. Aí vocês não saem da sala até eu tirar o print dos presentes, para eu poder tirar o print dos presentes para eu poder dar aqueles pontos extras, tá bom? Então, aqui, ó, vocês estão vendo a minha apresentação, gente? Sim, completamente. Sim, professor, dá de ver. Em todas as aulas que a senhora deu, eu estava presente, só que eu saí antes do print. Tá, mas uma eu coloquei, a outra não tem o print e colo numa do outro. Tem mais alguém querendo entrar? Gente, então, novamente, eu solicito que vocês façam um e-mail institucional para eu não ficar precisando autorizar todas as vezes que vocês de entrar, viu? Temos outra aula, começa às 20 horas em ponto, ok. Então, nós estávamos falando, né, nós estávamos comentando sobre a questão do fragmento, né, da fragmentação de hábitat, que é uma das coisas que causa extinção, que é a depreciação do ambiente natural. Então, você imagina, por exemplo, você tem a doença de Chagas, né, questão de saúde. A doença de Chagas, ela é transmitida pelo inseto chamado de barbeiro, né? Um triatoma. E aí, como é feito o controle da doença de Chagas? É destruindo os ambientes que o barbeiro se instala. Então, acabando com as casas de taipa e o Ministério da Saúde está fazendo doação de casas de tijolo, rebocadas e tal. Por quê? Porque a casa de taipa é onde tem um buraco lá que o inseto barbeiro se instala. Então, ao destruir o hábitat, né, naquele inseto, eu estou impedindo que ele tenha uma vida boa e confortável, porque na casa tinha comidinha para ele, mas agora não tem mais abrigo, quando eu tiro a casa de taipa. Então, a destruição desses ambientes é que faz com que as espécies sejam extintas. E, às vezes, essa destruição não precisa ser destruir tudo. Fragmentar já provoca um dano muito grande. Então, a fragmentação, ela reduz a área, aumenta as bordas, e isso tem um efeito sobre esse ambiente, né? Quantos mais fragmentos tem, mais borda tem. E aí, quanto mais borda tem, menos preservação você tem. Então, aqui eu falei para vocês, né? Vocês estão vendo o cursor, gente, agora? Ou não? Som? Continua sem ver, né? Não, cursor não. Cursor, mouse. A setinha. Ah, sim, não aparece. Deixa eu ver se eu mudo aqui o cursor. Opções de ponteiro. Vê se vai agora, que eu botei uma canetinha. Tá indo, ó? Só o desenho, mas o cursor... Você vai rabiscar tudo. Um risco. Então, beleza. Ok, o rabiscado. Aí, ó, você veja bem essa árvore daqui, ó. Ela tá aqui também. Então, depois que passou e foi retirada a árvore companheira dela que estava do outro lado, o trator passou e derrubou, ela se ressecou mais rápido. Outras espécies menores, ó, elas mais baixas cresceram e ela acabou sendo derrubada. Ó. Então, com a borda, eu vou corroendo a borda desse fragmento, né? Com o efeito de borda vai acontecendo isso. Então, no futuro, essas árvores daqui, que tá tudo aqui, grandona aqui, elas vão tudo cair. E vai ficar tipo uma escadinha, e só o miolo aqui, o dentro, é que vai ficar protegido. Aí, mostrei aqui essas áreas urbanas, né, que são
pior ainda, porque não tem conexão entre elas. E aqui a questão do efeito de borda, né, que as espécies do interior da floresta não se adaptam às bordas, e existe a questão de ser uma armadilha ecológica, né? Por quê? Porque o fragmento está ali e as espécies ficam concentradas naquele fragmento. Tem o sujeito à invasão por exóticas, plantas trepadeiras também, doenças também e invasão de animais domésticos. Então, a gente já viu, quando eu dei para vocês, era que disciplina de evolução? Não, de evolução não, de educação ambiental. Lembra que a gente falou sobre alguns problemas que estavam acontecendo e uma das pessoas pegaram e apresentaram um trabalho sobre cães ferais, ou foi gatos ferais? Um de vocês? Então, esses animais domésticos, às vezes, quando eles estão num ambiente selvagem, um ambiente natural, eles voltam a ficar selvagens e eles começam a depredar as espécies silvestres que tem lá. Doenças também, ataques de parasitas, então até pássaros parasitas, né? Como são pássaros parasitas, gente? Como um pássaro pode ser nidoparasita? Tem o hábito de não fazer o próprio ninho, que ele ocupa o ninho de outro pássaro. Muito bem. Ele coloca os ovos em outro ninho. E aí, o trabalho de chocar, o trabalho de alimentar a cria, tudo é do outro pássaro, não é? Então, o cuco, aquele do cucu, ele tem esse hábito de ser parasita, certo? É nidoparasita. Aqui nós temos também o efeito de borda e alterações climáticas, bordas ficam mais secas no interior do que mais secas na borda do que no interior da floresta, vai ter alteração da luz, temperatura, vento, fogo, e a Amazônia, essa borda, ela atinge até 100 metros. Aí eu falei sobre a questão também de fontes e sumidores, né? Que algumas bordas podem ser melhores do que as outras. Falei sobre a questão da permeabilidade da matriz, da distância dos fragmentos, né? E aqui alguns estudos envolvendo a questão de como as espécies elas migram de um fragmento para outro. Algumas espécies, então, eles fazem esse trabalho de telemetria, né? Ele coloca um radar e vai acompanhando as espécies para ver o seu percurso. Aí, mostrando aqui, né, as áreas que o tamanduá aqui andou. E aqui, esse trabalho aqui foi feito com as onças, né, no Parque Nacional das Emas. Então, essa área aqui verde aqui é o Parque Nacional da Ema, que fica em Goiás, né? Olha só, uma unidade de conservação do estado de Goiás. Onde está amarelinho é a área da agricultura, onde está em azul é pastagem, verde escuro é mata, né? E verde claro é campo. Aqui tem os pontos vermelhos, as onças que foram encontradas de dia, né? Que onde é que elas estão de dia, e a estrelinha preta, onde elas estão à noite. Então, veja bem, as onças, elas estão o quê? Estão frequentando preferencialmente o Parque Nacional das Emas. Você vê que ele está bem aqui mesmo. E outra área que ela frequenta é essa área daqui, ó, próximo ao rio. Então, o rio funciona para ela como um corredor ecológico, né? Que ela vai migrar para outra área, talvez, e ela fica nessa borda onde eu tenho uma mata um pouco maior, que é o cerrado, tá vendo? Então, ela está na borda do cerrado, né? Ela pouco fica nesse campo, né? Ela fica mais no campo, vai ficar mais no campo na área à noite, ou ela aqui à noite, e ela está aqui bem próximo dessa parte aqui, que tem a vegetação de cerrado, próximo aqui da área de pastagem. Aonde? Então, aonde que é essa pastagem? Que eu não estou enxergando essa pastagem, não. A pastagem é azul, ó, aqui está a pastagem tá, azul.
no azul clarinho, tá? Aí você vê que essa parte aqui de pastagem, pelo mapa aqui, ó, ele é cheio de rios, né? Então, ele está demonstrando aqui para a gente, não é 3D, mas provavelmente é uma área bastante acidentada, essa área daqui da pastagem, ó, porque ela tem muitos rios e a agricultura não chegou, a agricultura está aqui, então essa área deve ser uma área plana, que ele pega e faz bota a mecanização à torta e à direito, e essa área daqui que é acidentada, bota pastagem, certo? Aí aqui tem a história da conectividade, né? Que seria o quê? Que seria 2 fragmentos que tem que passar a população de um fragmento para outro. Por quê? Porque se o fragmento se ficar concentrado, as espécies ficarem concentradas só naquele fragmento, elas vão sofrer um cruzamento entre elas e vai ter aquele problema de endocruzamento, que vocês já estudaram em genética. Então, algumas espécies, algumas doenças humanas, por exemplo, elas são encontradas em populações que são muito fechadas, que tem que o primo casa com o primo, aí fica aquele familiar, aquele grupo familiar muito próximo, e aí a tendência de doenças, mutações deletérias aparecerem é maior quando há o endocruzamento. Então, isso não acontece só no homem, isso acontece também na natureza. Então, quando as espécies estão num fragmento muito limitado, elas vão cruzar entre si, e a chance de aparecer de genes deletérios é maior. E aí vai diminuir a variabilidade genética da espécie. Aí isso a gente chama de erosão gênica. Erosão gênica é quando eu diminuo essa variabilidade, porque eu estou lá só os primos cruzando com os primos, o pai cruzando com os filhos, aí o irmão com outro irmão, aí vai fazendo essa questão dessa pobreza de variabilidade genética. Então, a questão dos corredores são muito importantes, né? Para quê? Para que uma espécie possa, né, um grupo, uma população possa se comunicar com outra população de outro fragmento, então o corredor é importante. O steep stone é como se fosse uma área de trampolim, vamos dizer, nas aves, viu, João? A gente usa aquela questão do poleiro, né? É como se fosse um puleiro. Então, às vezes, vou dar um exemplo para vocês, que quando a gente quer recuperar uma área degradada, uma das alternativas que a gente tem é construir um puleiro artificial. Um puleiro. Então, ou bota como se fosse uma antena. Sabe aquelas antenas de antigamente, que hoje não tem mais, né? Mas aquelas antenas parecem espiga de peixe. Pronto, bota tipo aquilo ali, ou então um monte de faixas, e as aves, elas vão pousando naquele lugar, como local de apoio. Então, ao ter aquele lugar como local de apoio, as aves vão defecar e nas fezes dela vai trazer, então, as sementes. Ai, peraí. Vai trazer as espécies que. Peraí, viu? Vai trazer as espécies que São nativas de outras regiões. Olha, é um monte de gente aqui mandando um WhatsApp, não sei o que lá, vou fechar isso aqui. Vai trazendo as espécies de sementes de outra região. Parece que tem gente querendo entrar. Espera aí, deixa eu ver se tem. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Se tem, já desistiu, né? Pronto. Então, esse steep stone é um local como se fosse um ponto de apoio, que a espécie podia ir, aí vai ao ponto de apoio, aí dá um outro salto, dá um outro voo, dá uma outra coisa e chega no outro fragmento. E as metapopulações é essa movimentação entre esses fragmentos, né? Então, garante essa conectividade. Aí, um dos grandes danos que a gente tem é a questão das estradas.
que ela tem um impacto muito grande sobre essa conectividade dos fragmentos florestais. E aí existem alguns trabalhos para melhorar essa questão das estradas, para que ocorra menos atropelamentos e perda da fauna. Então, recentemente, eu vi que a gente estava viajando e atropelou uma espécie que, no final das contas, está aqui as espécies. Então, os fragmentos tendem a se conectar uns com os outros. Aí mostrei esse aqui, né? E o Parque Nacional do Xingu, a gente tinha visto, mas olha só, aqui tem um fragmento, né? Aqui tem outro fragmento maior. Então, logicamente, essas espécies, elas estão comunicando entre os fragmentos. Então, esse daqui vai se comunicar com esse aqui vai se comunicar com esse, mas existe um limite para isso aí, né? Falei a questão dos nanuros. Então, esse trabalho aqui, que esse cara fez, sobre o padrão de desmatamento e evolução da estrutura da paisagem em alta floresta, no Mato Grosso, né? Ele fala sobre as consequências da alteração nas comunidades biológicas e os padrões mais comuns. Então, ele diz assim que com o aumento, essa curva daqui, gente, deixa eu ver aqui. Não. Tem que alterar de novo para colocar opções de ponteiro, marca texto, vamos mudar. Então, aqui, os fragmentos, eles estão aumentando a fragmentação, tá vendo? Aumentando a fragmentação. Com o aumento da fragmentação, eu vou ter o aumento da extinção e a diminuição da estrutura de conexão entre as espécies, tá? Aí, aqui, ele mostra esse padrão de mudança da paisagem que está havendo no Mato Grosso. Então, aqui, o Mato Grosso está na região da Amazônia Legal, né? A Amazônia Legal, ela compreende todos os estados do norte, mais o estado do Maranhão, né? Tocantins já faz parte da região norte. Não é isso, gente? Tocantins é norte ou centro-oeste? Centro-oeste, É não. norte, né? É norte? É norte. E esse aqui, e Mato Grosso aqui, Mato Grosso é centro-oeste, né? Então, tem todos os estados da região norte, um estado da região nordeste, que é o Maranhão, e o estado aqui do Mato Grosso, que é da região centro-oeste, tá? Aí ele falou aqui dessa região aqui, de alta floresta. Então, essa parte aqui azul, essa parte azul é a zona agricultável. E a parte vermelha é a área de floresta. Aí ele falou de outro padrão, que é muito comum também, que é chamado de espinha de peixe, né? Esse daí é cultura de subsistência, porque, assim, a região norte do país, ela foi ocupada com... O governo federal deu um apoio, deu um incentivo para as pessoas, para elas invadirem aquelas áreas, certo? E um padrão que existia era ao longo das estradas. Então, eles abriam as estradas, o governo abriu a estrada, ou as próprias pessoas, a comunidade abria a estrada, e do lado direito começava a ter as fazendas. Então, do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Aí fazia tipo uma espinha de peixe aqui, certo? Onde tinha essas estradas. Aqui é um padrão de exploração do ouro, que é mais irregular, como essa ocupação ocorre, né? E esses quadrados bem mais, vamos dizer, geométricos, né? Esse padrão bem mais geométrico e que ele atinge um tamanho muito grande, é um padrão de ocupação da agropecuária. Outra questão que também provoca muito a extinção das espécies é a introdução de espécies exóticas, né? Que elas podem ser colocadas intencionalmente no ambiente ou acidentalmente. Então, assim, tem vários intencionalmente, né?
Por exemplo, nós temos um que é o... Alguém pode me dizer? Vai pensando numa espécie aí exótica que foi colocada aqui no Brasil, ou em outro lugar do mundo. O Então, por caramujo exemplo, nós africano. temos aqui no Brasil O caramujo Era esse africano. aí que eu ia falar. Muito bem. Tirar. Muito bem. Aí o caramujo africano, ele veio para cá para ser usado como um escargot, né, como um alimento chique e tal. Trouxeram uma espécie que não é palatável, não é boa, não funciona para escargot e disse: "Ah, não, eu vou jogar fora". E jogou fora, eles gostaram daqui e aí eles destruindo vocês assim, conseguem ver mais esse caráter aí, né, do caramujo africano. Ele já entrou na China, já fez muitos estragos. Outra espécie também que foi introduzida foi a braquiária também. A braquiária, né? Que é um capim africano, foi trazido para o Brasil e ele é de difícil controle, então ele compete com as gramíneas brasileiras e aí tem que fazer uma área de contenção, principalmente nos parques nacionais, nas áreas de preservação do cerrado, porque essas áreas de conservação também têm uma grande quantidade de gramíneas nativas, então o fogo se propaga muito rápido no cerrado, justamente por causa dessas gramíneas, mas que essa braquiária, então, ela encontra uma facilidade muito grande de ocupar uma área de campo, como é um cerrado, porque o ambiente é muito semelhante, né? Campo e o outro é campo, pastagem. Então, ele tem essa facilidade, por causa desse ambiente muito parecido, de invadir esse ambiente natural e, com isso, destruir as espécies nativas de gramíneas do cerrado, porque ela tem um poder de cobertura muito maior, ela é uma competidora muito grande, muito voraz, então ela vai invadindo esses ambientes naturais. Outro, o coelho que foi colocado na Austrália, né? Aquele coelho que foi colocado na Austrália, acho que foi na década de 50, por aí assim, ele veio do Uruguai, aí colocaram lá para fazer caça esportiva e ele saiu do controle. As pessoas faziam de tudo, botava cerca, caçava, liberava caça e tal, ninguém dava conta dos coelhos. Os coelhos estavam comendo a comida, comia a grama, comia a raiz, comia tudo, não sobrava nada para as ovelhas, para o boi, para a vaca, nada. Então, o coelho foi uma praga muito grande na Austrália, né? Principalmente porque a Austrália é uma ilha, gigante, mas é uma ilha, e ela tem as suas espécies nativas que só existe lá, né? Só existe lá por causa da evolução daquele ambiente que proporcionou aquele isolamento para gerar aquelas espécies exclusivas lá da Austrália. E aí o coelho, para tentar controlar a população de coelho, foi também levado do Uruguai um vírus que matava o coelho, né? Provocava uma cegueira no coelho. Era muito feio de ver, né? Um coelho sendo atingido por aquele vírus. E o primeiro vírus que foi colocado lá, ele foi tão potente que ele matou os coelhos e não deu tempo dessa doença passar para os coelhos seguintes, entendeu? Então, a contaminação era tão rápida e mortal que não se propagava, matava e não dava tempo de transmitir para o outro coelho. Não funcionou. Aí ele atenuou o vírus. Aí esse vírus, sim, conseguiu controlar a população. Aí o que foi que aconteceu? A população de coelhos se tornou resistente ao vírus. E aí voltou novamente a crescer a população de coelhos. Então, essa questão de liberar as espécies num ambiente que não é natural pode causar muitos problemas. Então, vou fazer a pesquisazinha, né, Valendo? Ponto? Aqui está já Pesquisa o javali, simples, viu, né? gente? O javali, né? Pronto, O javali tá eu queria que vocês isso. procurassem saber sobre espécies exóticas e fizessem a pesquisazinha valendo um ponto.
só uma espécie, viu? Aí você, ó, a Isa já falou, pode ser o javali, pode ser a tilápia, tá aí, pode ser a abelha, né, que é a Apis mellifera, também é uma espécie exótica, pode colocar a braquiária, pode colocar o mexilhão, também, que é uma espécie O exótica. pombo, Então, pode colocar pombo. Pode colocar pombo? O pombo, sim, o pombo, o pardal, né? Caramujo também Pardal né? também. O escargot, Quem? O caramujo Caramujo. africano. O caramujo africano, sim. Quem mais? Sagu. Ó, tem aqui saguim do Nordeste também. Tem a jiboia brasileira lá na Flórida, nos Estados Unidos. Tem problemas também de capivaras em outros lugares do mundo, não é, Isa? Tem uns probleminhas de capivaras. Tem vários. Você escolhe só uma espécie e escreve um pouquinho sobre ela, tá bom? Aí, no caso, nós posta na onde, Socorro? Colocar onde? Eu vou colocar tá. lá na coisa, tá bom? Socorro, Então, pode vou ser colocar qualquer aqui, vou espécie? escrever qualquer espécie, é só uma que você vai descrever. Tarefa, Não, tá ótimo. então, uma espécie exótica, valendo um ponto, tá? Então, vai descrever a história, qual o dano que ela provoca e tal, coisa simples. Uhum. Eles também podem ser agentes de outras doenças, né? Existe também a questão que aqui é outro conceito, né? Espécies bandeiras e guarda-chuvas, que são espécies que têm um grande carisma, serve como símbolo para estimular a conservação de uma área, como, por exemplo, o panda gigante, tartaruga marinha, mico-leão dourado. Aí é tudo fofinho, tudo bonitinho. Aí vocês pensam assim, como um tubarão pode ser uma espécie bandeira? Porque o tubarão não é uma espécie carismática. Aí a maioria das pessoas vai dizer, mata, ele está comendo as pessoas, não sei o quê. Então, a espécie bandeira, ela tem que ter um carisma, né? E aí, junto com ela para conservar, por exemplo, o mico-leão dourado, eu preciso preservar a Mata Atlântica. E com a preservação do mico-leão dourado da Mata Atlântica, eu estou preservando outras espécies também, certo? Espécie guarda-chuva é uma espécie que requer uma grande área protegida para a sua sobrevivência e que, ao serem protegidas, também protegem outras espécies, né? Então, uma onça. Onça é uma espécie que precisa de uma área muito grande. Então, ao preservar a onça, eu estou preservando aquele ambiente que ela anda e seus cursos. Aqui nós temos uma espéciezinha bandeira. Olha só a coisa linda. É o kiwi, né? Mora onde eles, hein, gente? Sei não. Eu não sei não, acho feio danado. Nova Zelândia, né, gente? Nova Zelândia. Então, essa é a cadeia de extinção. Então, a extinção é um processo evolutivo, mas nunca ela atingiu os níveis tão elevados como agora, e as taxas de extinção estão sendo de 3 a 5 vezes superior à taxa de extinção em massa nos períodos antes, né? Então, aqui nós temos a questão da evolução das espécies que estão mais ameaçadas, né? Temos aqui os mamíferos, as extintas está em roxo, né? 87, as aves 131, anfíbios 5, reptília 22, né? Aqui, não preocupante, essa aqui é amarela, e essa roxa aqui, esse vermelho aqui, está em ameaçadas e vulneráveis. Agora, tem uma questão também. Os mamíferos, a não ser que sejam ratos ou alguma coisa, é muito fácil de ser visto, né? É muito fácil de identificar. Agora, os anfíbios, não. Aí, às vezes, por falta de conhecimento desses grupos, eu posso dizer que um está sendo mais atingido do que outro, mas, na verdade, a gente não faz conhecer a real diversidade daquele grupo, né?
aqui nós temos a questão das grandes extinções, e nós estamos sofrendo um período de extinção bastante grave atualmente. E aí, viu, temos 10 minutos aqui para a gente falar sobre a reintrodução, né, já que a gente está destruindo e tal, a reintrodução como ferramenta para a conservação. Então, eu vou falar uma historinha aqui para vocês. Quem já foi no Rio de Janeiro? Você já foi no Rio de Janeiro, gente? Você já foi na Floresta da Tijuca? Não. Mas vocês já ouviram falar da Floresta da Tijuca? Onde que é a Ana Maria Braga? Onde que é onde fica a Globo, onde tem os programas da Globo lá, grava lá. Então, aí na Floresta da Tijuca, que tem aquela vista chinesa e tal, é uma floresta mesmo, tem árvore, tem cachoeira, tem não sei o que e tal, fica perto do Cristo Redentor, etc e tal. Aí você olha assim e diz assim, gente, que lugar lindo, tá aqui no meio do Rio de Janeiro, que bom que tá preservando. Aí vocês sabem qual é a história da Floresta da Tijuca? Foi reconstituída. Alguém pode falar? Não, socorro. Muito bem. Pode falar, João. Que ela, depois de um grau de degradação muito grande, ela precisou ser reconstituída para chegar o mais próximo das características que ela tinha antes de ser degradada. Não, era mais ou menos isso, mas não era bem isso, não. Era assim, ó. Toda aquela área da Floresta da Tijuca era plantações de café. Tudo era café ali. Era tudo plantação, não tinha nenhuma árvore ali, não. Tudo café. E aí, aconteceu um problema de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. E era na época do Pedro II, na época do Dom Pedro II, né? Aí, aquele ali da Barba Branca, que viajou o Brasil todinho, que já, naquela época, já pensava na transposição de água do Rio São Francisco. Esse homem foi quem fez a questão da recuperação daquela área. Então, a Floresta da Tijuca, que antes era tudo plantação de café, faltou água para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Então, para realimentar as nascentes da região, ele pegou e desapropriou os cafezais de lá e começaram a plantar novamente. Então, quem vê lá, pensa que aquilo ali sempre foi uma floresta, e não foi. Aí aqui nós temos a questão de reintrodução dessas espécies. Por quê? Porque então, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil naquela época, né, da colônia Brasil, e era uma cidade muito grande. E aquela Floresta da Tijuca ficou isolada dos outros. Então, as espécies que existiam lá, como é que elas iriam chegar se ao redor dela tudo era casa? Como é que as espécies, a fauna ia chegar lá de volta? Os passarinhos, tudo bem. Mas e os mamíferos? E os anfíbios? Como é que ia chegar lá? Aí, nós temos aqui alguns conceitos, né? Esses termos são usados pela Unidade de Conservação Internacional, né? Aí, reintrodução. O que é a reintrodução? É a tentativa de restabelecer uma espécie numa área na qual ela já foi comum, mas encontra-se extinta atualmente. Então, é uma área que ela já foi comum e que está extinta. Aí, aqui na Paraíba, eu tenho histórias em relação à reintrodução. Por quê? Porque na reserva, aqui tem uma reserva aqui na região, na parte do litoral, né, da Mata Atlântica, que existia os macacos guaribas, né, que são esses aí, bugio, e eles foram extintos. Mataram os guaribas, tudinho, foram extintos. Aí, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram, então, a reintrodução. Pegaram grupos de macacos guaribas e levaram, né, capturaram e levaram para essa área da reserva de Mamanguape, para que ela ficasse lá. E, com isso, foram fazendo esse trabalho de acompanhamento desses animais. Agora, vou fazer a pergunta e depois vocês me respondem. Depois, lá para frente. Então, vamos supor, olha, eu peguei o guariba, então, peguei um guaribão lá numa área, aí eu peguei uma guariba fêmea
em outro município e peguei 2 filhotes em outro município. Peguei esses 4 Guariba e levei lá para essa reserva lá de Mamanguape. Qual a chance disso dar certo? Guarda aí essa informação. Então, isso é reintrodução, certo? Então, é colocar uma espécie num local que ela já habitava e que agora não existe mais. Reintrodução. Translocação é tirar ela de um lugar e levar para outro. É a mudança de animais de um determinado local da sua área de ocorrência para o outro local dessa mesma área. Vocês estão vendo essa foto daí? Onde é que esses homens estão? O que vocês acham que aconteceu nesse ambiente? Inundado. Inundação. Inundado, muito bem. Aí, então, isso acontece nos grandes lagos hidrelétricos, né? Que aí vai ter uma área de alagamento, aí vai um pessoal pegar, tira aqueles animais que estão lá e não pode mais sair, senão eles vão se afogar, e leva para uma área adjacente que não foi alagada. Então, é translocação. Eu tirei ele daquele lugar que está inundado e vai levar para uma área adjacente, a uma área próxima, mas tudo dentro do mesmo local. Introdução de conservação ou introdução benigna é a tentativa de manter uma espécie fora de seu hábitat natural para sua conservação, mas numa área parecida com a área natural de ocorrência dessa espécie. Então, assim, mantém essa espécie fora do seu hábitat natural, para sua conservação, né? Numa área parecida com a sua área de ocorrência. Então, seria uma área natural, Socorro? É o quê? Seria uma área natural, isso aí, ou uma... Seria ou um cativeiro? Seria primeiro vai ser um cativeiro, né? Vamos supor, uma área parecida. Vamos lá. Tem uma área em Goiás que estava recebendo, era elefante, era gente. Era isso? Era elefante? Era um bicho de zoológico. Eu não sei Eram os disso, elefantes? Pronto. Vamos supor o seguinte, que seria assim, uma espécie que ocorre em uma área, aí aconteceu algum problema, tipo, vão construir uma fábrica ou vão construir alguma coisa, aí essa espécie tem que sair de lá e ir para outra área que não era a sua área comum de ocorrência, mas que é semelhante, né? É um semelhante, mas não era igual. A outra é restabelecimento. Restabelecimento é quando há um sucesso na reintrodução. Então, aqui, olha, eu peguei essa reportagem aqui, ela foi de 12 de setembro de 2017. Nasce filhote de bugio ruivo, no Parque Nacional da Tijuca, a Floresta da Tijuca, que eu falei para vocês. Então, esse filhote é fruto do grupo que foi levado para lá. Então, ele foi reintroduzido, a mãe dele foi reintroduzida lá, e a espécie conseguiu se restabelecer. Outras espécies que não existiam na Floresta da Tijuca era o tucano. Imagina só, não tinha tucano na Floresta da Tijuca, aí eles foram recolocar o tucano na Floresta da Tijuca. Revigoramento ou reforço é a adição de animais de uma determinada espécie a uma população que já existe nessa mesma área. Então, o revigoramento é como se fosse um enriquecimento, né? Eu estou colocando mais espécies naquela área. Qual o risco que isso tem? É daquela área não poder sustentar esses novos animais que estão sendo adicionados, né?
Então, esse revigoramento. Aí eu peguei essa daqui, viu, gente? Ó, novinha, de 2021, ó. 7 de janeiro de 2021. O México reintroduz o bisão americano depois de 100 anos de desaparecimento. Olha só que legal. Então, o bisão, que é tipo um búfalo, né? Americano, ele existia naquelas planícies todas do México e Estados Unidos, e ele foi um animal bastante massacrado. Então, conta-se, né, tem registros sobre isso, que as pessoas andavam de trem e saíam atirando a esmo nos bisões, que ele era muito manso, só para verem eles morrerem. E aí reduziu bastante o número desses animais. E aí ele reintroduziu o bisão. Então, assim, a translocação pode ter alguns problemas. Eu já vou terminar, viu, gente? Pode ter alguns problemas. Por exemplo, animais muito mansos, eles podem ficar muito bestinha quando eles veem um perigo adiante. Então, as emas que foram reintroduzidas, elas morreram após ataques de cachorro doméstico. Então, eles fizeram esse grupo de reintrodução, fez um treinamento antipredação com as emas, para ela evitar os cachorros e evitar as onças pintadas, para poder se adaptar ao ambiente, né? Aqui tem algumas espécies sociais, como a aloata, que é o bugio, né, o guariba, devem sofrer soltura branda, pois seus grupos se desfazem ao serem soltos abruptamente. Então, aquele grupo que eu falei para você, que eu peguei um macho de um lugar, a fêmea de outro, os filhotes de outro, o que vocês acham agora? Vocês podem responder. O que vocês acham que vai acontecer com esses animais quando eu juntar todo mundo e soltar no ambiente? Estranhamento e briga pelo espaço? Esse grupo não vai se formar. Então, quando você vai levar animais sociais para ser reintroduzido, você tem que levar o grupo inteiro para ser reintroduzido e soltar eles aos poucos. Não pode ser alguma coisa assim muito selvagem, que cause muito estresse no animal, porque cada um vai correr para um lado e depois nunca mais vão se encontrar, né? Eles fazem também, do mesmo jeito aqueles exemplo anterior sobre as emas, aconteceu também uns episódios com o peixe-boi. O peixe-boi criado em cativeiro, que depois ele é levado para o ambiente natural, eles ficam mansos demais. E aí, eles vão se aproximando das pessoas, e alguma daquelas pessoas não é gente boa, né? E aí, eles são pegos facilmente. Então, assim, quanto mais evitar que se aproximem, né? Aí vai ter problemas. Então, aqui, gente, é só a questão dos reintrodução, né? Como é que se faz essa reintrodução, e a gente fala isso, ou então marca um outro momento para falar sobre isso, tá? Joia. Aí eu vou parar de gravar. Pode falar, gente. Não. Pode falar. Nada para falar, não. Joia, depois a gente continua. Depois a gente continua, porque eu acho que essa parte é muito importante para falar sobre questão dos setos. Eu pedi até para a Valdelisa